Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civics Talks. Nesse episódio aqui, aquela série de episódios que a gente está fazendo aqui no Matos Filho, falando sobre diversidade e inclusão, sobre carreira, sobre LLM no exterior e também trabalho no exterior depois do LLM. E hoje é um episódio que a gente vai falar sobre LLM em Colômbia. E para isso a gente chamou hoje o Marcel Ribas, o Marcel que é sócio da área de Compliance e Investigações aqui no Matos Filho, né? A gente estava falando, ele está aqui há 12 anos e vai dar um pouquinho o panorama dele, como é que foi esse processo de decidir fazer um LLM, escolher Colômbia e depois trabalhar fora. Então, primeiro, Marcel, muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente hoje, achar um espacinho na sua agenda, eu sei que é corrido, mas quem está ouvindo e está nessa fase de para onde eu vou, quero ir fazer LLM, será que eu vou, será que eu não vou? É muito importante ouvir a perspectiva de profissionais de diversas universidades, de diversas áreas também. Então, super obrigado, espero que você goste do papo aqui hoje e vamos lá. Vamos começar do começo? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de onde você é, onde você estudou e como que você veio parar aqui no Matos Filho como advogado 12 anos atrás. Perfeito, Felipe. Primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade, por esse bate-papo. Eu fico muito lisonjeado de falar sobre esse tema num podcast, num videocast, porque eu comecei lá em Curitiba, no Paraná, sem muita orientação sobre o que é um LLM, o que é trabalhar num escritório de São Paulo, o que são as Big Laws, Magic Circle, essas palavrinhas assim que a gente, quando está na área do direito, nesses escritórios maiores, mais sofisticados, acaba entrando no vocabulário, mas quando você começa, isso não faz parte da sua vida, né? Então, acho que para te dar um pouquinho de contexto, assim, de quem sou eu, da onde que eu vim, eu sou de Curitiba, no Paraná. Toda a minha família tá lá, mora lá, ainda hoje. Então eu optei vir para São Paulo para desenvolver essa carreira aqui no Matos Filho. Vim para cá e desde então, nesses 12 anos, eu trabalho aqui no Matos Filho em São Paulo, com esse período fora, né? Meu pai, ele é fisioterapeuta. A minha mãe é funcionária pública, profissional de educação física, na Secretaria de Esporte e Lazer lá do Paraná. E quando eu comecei a fazer direito, eu não tinha nenhum advogado na família. Eu realmente fui com a cara e com a coragem fazer direito. Eu estudei na Faculdade de Direito de Curitiba, na época ainda não tinha expandido para se tornar a Unicuritiba, que hoje é um centro universitário importante lá no Paraná, mas é uma faculdade de direito com muita tradição, assim, me deu uma formação super legal, mas ao mesmo tempo eu não tinha, assim, mentores, pessoas para me guiar e para me falar o que era possível e tal. Então eu acho que grande parte dessa minha ambição de estudar fora, de vir trabalhar num escritório em São Paulo, de trabalhar nos maiores casos, nas maiores investigações, nos maiores deals e tal, tem muito a ver com as oportunidades que me foram oferecidas na universidade, né? Eu tenho avós que me inspiram muito, mas também não estavam nessa área, estavam na área de governo, assim, então eu fui para essa área de advocacia privada muito por conta do meu perfil empreendedor, assim, e aí desse sonho que foi construído durante a faculdade. Então tenho muito a agradecer a Curitiba, aos meus professores João Boscoli na época, o Rodrigo, o Fernando Breda, que são professores que me inspiraram assim durante os grupos de estudos na faculdade. Eu fiz aquele grupo de estudos que acho que tem muita gente que procura fazer LLM que fez o grupo de estudos de arbitragem. Sim, bastante. Você fez competição, MUT, essas coisas? Do Vismut, fui para fora e tal. E foi lá que eu comecei a perceber, né? O meu professor, ele tinha feito um master na Universidade de Paris, e a gente competia contra as universidades no exterior e tal. E foi que eu comecei a pesquisar. E perceber que, apesar de eu trabalhar no direito brasileiro, numa jurisdição, né, de civil law e tal, que seria complementar a minha formação eu procurar estudar no exterior. E aí nasceu um sonho assim, de fazer um LLM.
E para ser muito franco com você, eu sou uma pessoa bem estruturada, assim, bem organizada. Então, tudo isso foi bem planejado. Desde o do 4º ano da faculdade, quando eu comecei a fazer esse Vismut, eu já comecei a pensar em como aplicar, poupar para pagar pelos custos, né, de tuition, de estadia e tudo mais, porque minha família não tinha condições de me ajudar a ir, né, porque era muito pesado e tal. Então foi um projeto de vida. Acho que a primeira coisa que me fez pensar em vir para o Matos Filho foi: eu já estava viajando, indo em eventos de arbitragem, conhecendo as pessoas, aí vi as brochuras dos escritórios assim em cima das mesas dos congressos e falava, nossa, que legal esse escritório Matos Filho. Isso 12 anos atrás, o escritório tinha 30 e poucos sócios. E comecei a admirar, assim, porque eu tinha uma intersecção na minha formação e no meu interesse, que era assim: eu estudava muito direito societário, trabalhava no final da faculdade num escritório que me deu a oportunidade de trabalhar na parte de direito societário, como estágio e tal, e ao mesmo tempo nos grupos de estudos eu estava estudando contencioso, arbitragem, e inserido nesse universo aí da arbitragem, que é muito legal, assim, super recomendo para quem está na faculdade trabalhar nesses grupos de estudos, porque é uma coisa que te afia muito o inglês, por exemplo, te provoca, te força a trabalhar em inglês, e vai realmente criar um diferencial aí para você em termos de estar bem preparado e conhecer um universo multidisciplinar, internacionalizado, ter contato com pessoas de outros países e tal. E foi aí que a sementinha foi plantada. Então, eu logo depois que me formei, abri meu próprio escritório em Curitiba. Trabalhei muito com a indústria da construção de pequeno, médio porte. Naquela época que o programa Minha Casa Minha Vida estava bombando, tinha muito negócio nessa área e tal. Fazia como era, trabalhando no escritório solo, eu tinha ali um advogado que trabalhava comigo, mais um estagiário e tal. Eu comecei a trabalhar tanto em contencioso quanto em consultivo societário. E ao começar a pensar em aplicar para as universidades e tal, eu percebi, e aí a vida acaba te levando um pouco, né? As oportunidades vão aparecendo, que mostrar talvez para essas universidades no exterior que eu não tinha uma formação meramente regional, né? Um trabalho totalmente localizado, que eu estava disposto a me mudar de cidade, a ir trabalhar num outro escritório, aprender, né? Me desenvolver nessa carreira. Eu vi que isso seria algo muito positivo. E aí, em um determinado momento, eu economizava tudo o que eu ganhava com os estágios e tal, para viajar para os congressos. E aí, quando eu comecei a advogar, foi a mesma coisa. Tudo aquilo que eu conseguia reunir assim, da minha atividade e tal, eu reinvestia em congressos, em viagens e tal. Eu fui para Genebra, num congresso do International Council for Commercial Arbitration. E lá, o Edu Damião, o Eduardo Damião Gonçalves, que é um sócio aqui do escritório, tinha acabado de vir para o Matos Filho. Ele era uma super referência na área de arbitragem, um cara que eu admirava, que tinha estudado lá em Paris também com o meu professor. E lá, num coquetel, assim, em Genebra, que eu tinha viajado, imagine, todo mundo com, né, era Matos Filho, Pinheiro Neto, BMA, o Machado Meyer e o M.A. Ribas, escritório de advocacia em Genebra. Então, eu sempre tive um pouco desse gás, assim, dessa ambição de ir adiante, viajar e fazer as coisas. Então, eu tava num coquetel, ali num coffee break, e aí eu, puxei o Edu de lado, falei, pô, Edu, vi que você foi pro Matos Filho. Cara, que legal. Muito sucesso no novo escritório e tal, achei sensacional esse teu movimento. E se você precisar de alguém para tua equipe, lá em São Paulo, eu tô à disposição. Na cara e na coragem, assim. Na cara e na coragem, no coffee break.
E aí o Edu, acho que passou uns 3 meses, assim, ele me ligou. E me fez o convite, né? E aí eu passei por um processo seletivo, fiz entrevistas. Naquela época eu brinco que hoje a nossa diretora de DH, que é a nossa área de recursos humanos aqui, ela me entrevistou por Skype, na época que eu estava em Curitiba, então a gente já estava um pouco à frente do tempo. É. E ela me entrevistou, fiz entrevistas com outros sócios do contencioso e tal, e deu certo. E aí qual que era o meu plano? Eu pensei, olha, eu acho que vai ser legal também colocar no meu currículo uma instituição de renome, que seja importante e tal, então eu queria fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, assim, mas acho que eu acabei indo mais para pós-graduação, enquanto eu trabalhava no Matos Filho. Então eu tinha essa ideia de construir um pouco um currículo e ir trabalhando nele para eventualmente aplicar para o LLM. Então foi tudo acontecendo gradualmente, só que aí a vida vai acontecendo. Então, quando eu cheguei aqui, aí eu percebi que a pós-graduação não era 1 ano, eram 2. Eu tinha esse plano de ficar 1 ano no escritório e depois ir para o LLM. E aí as coisas foram acontecendo. Eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar aqui no meu primeiro ano. Não, ela é daqui de São Paulo, mas ela não é advogada, ela é também profissional de educação física por coincidência. Mas eu então comecei a trabalhar e tal, e aí lembra que eu falei que eu tinha essa intersecção entre o direito societário e arbitragem? E aí eu vi uma oportunidade também de mudar de área e de trabalhar no societário. Então, quando surgiu essa oportunidade, eu mudei de área. Eu estava fazendo uma pós em societário, então achei super legal porque eu poder ver na prática aquilo que eu estava estudando e tal. E foi aí que, né, ao me encontrar numa área super enorme, né, super sofisticada do Matos Filho, de societário e tal, já naquela época era uma área de ponta no Brasil e tal, eu percebi assim, bom, eu preciso de alguma forma achar o meu nicho aqui, ver o que eu vou fazer, né? Então eu tinha essa ideia de fazer contencioso societário, mas aí, em um dos casos, assim, nesse ano e pouco que eu estava aqui no escritório, eu entrei na sala de um sócio super importante aqui do Matos Filho, João Ricardo, e a gente estava fazendo uma due diligence para um fundo de private equity, com um advogado naquela época, que hoje também é meu sócio, Edu Marques, e eles falaram assim, esse fundo está querendo fazer uma due diligence de lei anticorrupção americana, de FCPA, e aí a gente tem que trabalhar com um escritório estrangeiro. Mas para quem que a gente vai entregar essa due diligence? Para que a gente vai delegar isso? Né? Porque a gente não tinha uma área de compliance no escritório. E aí, de novo, eu falei, bom, que legal isso, né? Eu me voluntariei. Eu falei, não, deixa que eu faço. Mesmo já coordenando o deal, fazendo a due diligence no time de coordenação e tal, junto com o Edu, eu me voluntariei. E aí a gente tinha também o Giovanni Falchetta, que hoje é sócio do Tosini nessa área. Ele tinha me falado indo pro futebol. Aí eu jogava bola com o time do Matos Filho aqui. E ele falou, nossa, tem um projeto de lei lá de lei anticorrupção, com uma penalidade altíssima e tal. Ele já era interessado no tema. Aí eu ouvi isso, teve essa oportunidade e eu falei, vou começar a fazer isso. Não demorou muito tempo. E eu estava no escritório fazendo uma due diligence e aquelas manifestações de junho de 2013 começaram a acontecer. Então eu estava trabalhando nesse caso, era para um fundo de private equity, fazendo essa due diligence, e aquela manifestação gigantesca aqui na Paulista, o Brasil todo, né, se manifestando e tal. E aí o que aconteceu naquela época foi que logo em seguida, por conta da pressão popular, o Senado aprovou um projeto de lei que iria virar, dali a pouco tempo, a lei anticorrupção. Então, eu era basicamente um dos pouquíssimos, talvez o único associado dentro do escritório que já tinha feito isso, que eventualmente quando surgia esse tipo de trabalho... tinha uma bagagem já... Né, já sabia mais ou menos. E então... do dia para noite eu me vi numa sala dessas assim, cheia de sócios.
de contencioso e arbitragem, de societário, de trabalhista, de concorrencial, várias áreas se juntando para entender o que é essa nova lei anticorrupção, o que ela está trazendo, o que é o compliance e como é que a gente vai se posicionar nisso. Então foi mais uma oportunidade que, por acaso, assim, talvez por um pouco de... né, tem trabalho, tem sorte, tem aproveitar as oportunidades. Eu entrei nisso, aí todos os memorandos que você vai ver daquele comecinho, assim, para os clientes, o que é a lei anticorrupção, as comparações com o FCPA, com o UK Bribery Act, tudo isso, eu estava ali minutando e trabalhando com os outros sócios para refinar e depois soltar para os clientes. E aí, né, muita gente não lembra disso, mas quando a gente teve a lei anticorrupção, a Lava Jato não tinha começado ainda. Então, eu dividi um pouco meu tempo entre área societária e compliance. E aí, em março de 14, se não me engano, aí a gente teve a primeira operação da Polícia Federal, acho que foi a juízo final, que ampliou a Lava Jato super, né, do escopo que tinha lá inicialmente no Paraná e tal, para várias empresas de petróleo e gás, construção, infraestrutura e tal. E aí a área de compliance e investigações começou a me puxar, assim. E aí já não era mais possível me dedicar para societário. E aí que foi que eu me encontrei, eu acho. Porque na área de compliance e investigações, você tem uma intersecção entre vários temas que a investigação interna ela é uma ferramenta de governança. Você faz ela reportando o que você encontra para a administração. Então tem tudo a ver com societário, governança, prevenção ao conflito de interesses, porque você tem que dar credibilidade para a investigação. Aí você tem um aspecto de contencioso penal, porque todos os ilícitos que estão previstos na lei anticorrupção também são crimes, né? E aí você tem contencioso civil, porque a gente tinha naquela época a lei de improbidade administrativa, a gente tem a responsabilidade civil prevista na lei anticorrupção, e aí ainda, no meio de tudo isso, eu estava trabalhando no escritório que mais fazia deals no Brasil e continua fazendo, e aí tem, né, as empresas que estão passando por dificuldades, elas fazem as vendas dos ativos, fundos, outros grandes grupos têm interesse em comprar esses ativos que estão sob estresse, e aí tinha uma incerteza gigantesca na época da Lava Jato, porque esse ativo está contaminado com um problema de corrupção, vai ter uma responsabilidade solidária, não vai e tal. Então eu me encontrei, você viu que, né, acho que às vezes eu comento isso, que o Steve Jobs tem aquele quote dele que ele fala que em algum momento as peças elas vão se encaixar. E para mim foi assim, eu tinha um plano desde o início, eu achava que eu ia ser um advogado de contencioso societário, a vida foi acontecendo, tive essas duas oportunidades, estava num lugar incrível que me deu essas oportunidades, e aí veio a Lava Jato. E aí, por conta disso, meu plano que era ir logo depois de 2 anos de experiência, eu me lembro que lá em Colômbia, e talvez acho que até hoje, eles tinham esse indicativo, né? Eles diziam assim, olha, a gente não recomenda que você aplique com menos de 2 anos de experiência prática. Então, o meu horizonte inicialmente era esse. Mais ou menos uns 1 ano, 2 anos eu já queria aplicar e ir para lá. Mas acabou que por conta da Lava Jato, por conta de a gente não ter uma equipe, por conta de eu achar também que era uma oportunidade única trabalhar nesses casos, enquanto eles estavam acontecendo, e acho que foi uma decisão acertada, eu acabei postergando bastante essa decisão, e aí eu acabei indo pro LLM como advogado 4. Então já no final da carreira, eu fui em 2017 pros Estados Unidos e me formei em 18 em Colômbia. E aí eu me lembro que assim, até antes de eu ir, a gente era uma equipe pequena e tal, e tinha uma avenida de oportunidade, né? O Brasil super no spotlight dessa atividade de enforcement internacional, FCPA e outras jurisdições e tal. Então, os meus sócios hoje, né,
os sócios que me formaram aqui no escritório, o Kevin, Altite lá no Rio, o Renato Portela aqui em São Paulo, eles me puxaram assim e falaram, olha, não necessariamente você precisa ir para estudar e trabalhar. Você pode ir só trabalhar, você pode ir só estudar. E naquele momento eu falei para eles assim, que meu sonho sempre foi estudar lá. Eu, apesar de admirar muito a Europa, todas as faculdades na Europa ali, eu tinha talvez uma idealização que eu queria ter uma experiência em Civil Law e em Common Law, combinar as duas coisas. Então eu estava voltando muito a minha atenção para o Reino Unido ou para os Estados Unidos, mas queria mesmo ir para os Estados Unidos. E aí, na medida em que eu fui mergulhando, né, nessa área de anticorrupção, aí ficou mais óbvio que eu deveria ir para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o grande motor de investigações cross-border, de compliance, em vários aspectos, né, não só corrupção. Sim, você tocou num ponto muito legal, e aí acho que até a minha história é muito parecida, não com a questão das atuações nem nada, mas criar um plano, né? E no meio do caminho o plano vai tendo outros caminhos que você não esperava, mas você está preparado para, se você quiser alterar o curso, você consegue, né? Então isso é muito interessante o que você falou. Mas agora essa parte do LLM, né? Então tá claro que para você sempre foi um sonho, não é algo que surgiu do nada, né? Se preparou desde o 4º ano, acho que isso é muito bom, né? Se as pessoas tivessem mais informações, conseguiriam se preparar antes ainda, que melhoraria as chances, enfim, de entrar onde elas quiserem entrar. Mas você sempre quis Colômbia? Ou você queria outras? Ou você passou em várias? E por que Colômbia? Como é que foi esse processo? Eu acho que quando você não conhece muito do mercado, você tem essa fascinação com o Ivy League. E eu me lembro, eu vou aqui chamar os 2 colegas que trabalhavam comigo naquela época, o Gabriel Labatucci e o Ramon Bentivenha, que trabalhavam comigo lá no meu escritório em Curitiba. E eles sabem que na minha proteção de tela do meu computador lá no meu primeiro ano de advocacia, me formei em 2009, então era 2010, entre 2009 e 2010, tinha o screensaver de Colômbia, da Universidade de Colômbia, assim, mas aí ao longo do tempo eu fui conversando com as pessoas, todo mundo me dizia assim, você não pode aplicar para só uma, você tem que aplicar para várias, porque muitas vezes não tem a ver com você, com o teu perfil, mas com o pool que a universidade está fazendo e tal. Então eu apliquei para várias. Algumas eu não passei, algumas eu passei, mas Colômbia sempre estava no meu coração. Assim, Nunca teve dúvida, então? Acho que não. Acho que eu tinha uma coisa que eu queria e que foi super importante para eu selecionar as universidades. Como Curitiba era uma universidade que nasceu num prédio, e aí depois a gente mudou para um outro campus, que era um pouquinho maior, assim, mas ainda era um prédio. E a GV aqui também, a GV é um prédio. Eu falei, não, se eu for estudar, eu quero ir para uma universidade que tenha um campus, para eu viver a vida de campus, né? E aí, quando eu passei em Colômbia, assim, foi meio que uma escolha óbvia, porque Campus é bem bonito lá, né? combinar o campus de Colômbia com a cidade de Nova York foi algo assim meio que irresistível para mim. Foi muito legal. E como é que foi seu LLM lá? Você, assim, se conseguir dar uma... Quantas pessoas tem no LLM de Colômbia por ano? Você tem uma noção, assim? É um LLM bem grande. Eu tenho a impressão de que na minha época era mais de 100, por volta de 120. E se não me engano, hoje deve estar em umas 180 pessoas, mas é uma classe bem grande. E como é que foi para você a experiência lá? Você, assim, em dois aspectos, né? Academicamente, você conseguiu estudar o que você queria, ou você estudou algo nada a ver com o direito, que foi o que eu fiz também, que eu me fascinava por coisas que eu não necessariamente ia sentar na biblioteca e estudar, coisas que eu tinha que estar lá para viver. Então, o que você estudou, que foi legal, que você recomenda e tal? E a parte pessoal, como é que foi viver em Nova York ao mesmo tempo, né? Como é que foi, assim, para quem está pensando em escolher Colômbia, por exemplo? O que você daria de recomendação na área acadêmica e na área também pessoal? Então, e acho que foi legal, assim, eu ter vindo aqui, porque eu tinha muitos colegas, continuo tendo, muita gente que tem o perfil do advogado de corporate, de M&A, que vai procurar Colômbia com esse foco. Tinha muitos colegas lá e a minha experiência não foi assim, né? Então,
eu selecionei Columbia, uma das razões, e eu estudei, né? Eu vi que Oxford, por exemplo, tinha lá um programa de direito penal bem legal. Georgetown brilhou meu olho porque ficava ali em Washington, perto de todos os centros de decisão do DOJ, FTC, a Securities and Exchange Commission e tal, o Congresso norte-americano. Então ia ser uma oportunidade super legal. E aí eu vi que Columbia era hiper reconhecida na área de direitos humanos e com professores hiper reconhecidos também na área de white collar. Inclusive o professor John Coffey, que tem toda a bagagem e as publicações e é uma pessoa hiper reconhecida na área de corporate. Nos crimes econômicos, ele também é uma referência no mercado. Tinha lá um seminário que eu procurei fazer, foi assim, minha primeira escolha, sabe aquele quando você faz o add and drop, você tem que escolher as disciplinas que você vai fazer e tal, e tem uma que você coloca no topo, que de jeito nenhum você quer perder e você quer ser o primeiro a entrar naquela classe. Era do professor John Coffey, um seminário com o Judge Jeff Rakoff, que é um juiz lá da Corte Federal do Brooklyn, que julga, essa corte é responsável por julgar inúmeros casos super importantes de criminalidade transnacional. Então, foi o juiz que julgou o caso da Petrobras, no caso aqui da Lava Jato. Por lá passaram todos os casos de tax evasion da Suíça, né, das instituições financeiras suíças. Se não me engano, não foi o Judge Rakoff que julgou, mas o caso da FIFA, de RICO, que é uma lei de racketeering, que é uma espécie de crime organizado nos Estados Unidos, também foram julgados lá, e ele dava essa aula. Aí ele convidava grandes advogados de defesa, juízes, para fazer debates na aula e tal. Então essa aula eu tinha certeza que eu queria fazer. E aí eu falei assim, para mim, né? Eu falei, bom, já que eu estou investindo tudo isso para estar aqui, para fazer esse curso, e aí eu vi a possibilidade de que eu poderia fazer o New York Bar, que é a ordem dos advogados lá no estado de Nova York, que te dá, né, credenciais para advogar no direito federal nacionalmente também. Falei, por que não? Então, primeiro eu comecei a construir a minha grade curricular com essas matérias básicas, mas também voltado para aquilo que eu queria fazer. Então, eu me lembro que tinha vários colegas que estavam indo na linha corporate, na linha de societário, e eu fui para um outro caminho. Eu fui para a parte de direito constitucional, investigações criminais, adjudicação, que é o processo penal. E aí, quando eu consegui fazer o core, que ia me permitir fazer o bar, e assim, vou ser totalmente honesto com você, as aulas que eu fiz pro bar não foram um peso, assim, foram super legais. Direito constitucional americano é algo fascinante, assim, os caras têm a mesma... Você fez evidence ou não? Não. Porque é uma aula legal de evidence também, que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui no Brasil, mas para corroborar com o seu entendimento aí, que são coisas novas, mas muito legais também, né? Eu não fiz porque eu estava fazendo toda essa parte de probatória na parte penal. Aí na parte civil eu não tive como fazer. E aí o que eu fiz? Depois de fazer esse núcleo duro assim das matérias que eu tenho que fazer, eu fiz, por exemplo, Professional Responsibility for Criminal Law. Então era ética profissional, mas nesse contexto criminal. Cara, foi muito legal. Eu fiz com uma professora que era Federal Defender. Então ela é uma espécie de defensora pública, só que de uma associação privada. E ela defende, né, por exemplo, as pessoas que são acusadas de terrorismo e estão detidas em Guantánamo, lá naquela época. Crimes super graves de pessoas que não têm recursos para pagar e tal. Os Federal Defenders fazem esse trabalho lá, ela que deu essa aula. Mas eu falei assim, bom, mas eu não quero aqui só estudar direito básico, eu quero abrir minha cabeça aqui também. E eu sou bem fã de artes plásticas, então uma das matérias que eu falei, vou pegar essa para abrir a cabeça e me divertir. Eu peguei uma matéria que era arte, a herança cultural e o direito.
com a General Counsel e a Chief Compliance Officer da Sotheby's, que é uma das 2 maiores casas de leilão, né? Tem a Christie's, a Sotheby's, tem outras também, a Phillips e tal. E eu achei, bom, acho que essa matéria eu vou pegar pra relaxar, né? Cara, me deu um trabalho, mas um trabalho prazeroso, assim. Eu me lembro que eu fui com a minha esposa pra lá, e isso é um ponto super importante também da minha jornada de LLM que eu quero falar. Mas todo domingo, tava passando o domingo inteiro fazendo paper pra essa matéria e tal. Mas olha só que coincidência. Esse ano, a gente aqui no escritório trabalhou no caso da venda do Spider, da Simone Bourgois, que foi a maior venda de obra de arte da história do Brasil pela Fundação Itaú Cultural. Então, de novo, né, as coisas acabam se encaixando. Tinha você com esse background técnico de... Eu fui chamado, né, a gente fez um time multidisciplinar para fazer a parte de fundações, a parte da propriedade autoral, né, os direitos autorais, a parte fiscal e tributária, porque a gente precisou exportar a obra para Nova York, para ela ser leiloada e tal. E eu aprendi tudo lá, entendeu? Negociei o contrato com o time aqui e foi essa experiência no LLM que me deu essa perspectiva. E aí, muito mais negociando o contrato com a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro, de compliance, de transparência e tal, e os outros colegas olhando em outra perspectiva. Eu fiz outra matéria também de os computadores, a internet, a Constituição e o direito. De um professor que ele era voltado à parte de direitos civis e essa questão da sociedade evoluir para uma sociedade em que tudo é monitorado, né? A sociedade da vigilância e tal. Então, abriu a cabeça. Tem vários exemplos assim de matérias bem legais que eu fiz durante esse período. Mas eu queria dar uma pausa aqui só para falar de uma coisa que é super importante, que foi, né? Eu conheci a minha esposa no meu primeiro ano de Matos Filho. E a gente o relacionamento foi evoluindo, foi melhorando e tal. E aí a gente decidiu ir juntos pra lá. Então, essa é uma dica que eu queria passar, assim, pra todo mundo que pensa em ir e tá namorando, ou é casado e tal, e pensa levar o seu parceiro. Ela era a minha prioridade lá, em Nova York. Então, eu cuidei muito dela, assim, eu sei que não foi um período fácil para ela, porque ela tinha o estúdio de Pilates dela aqui, ela teve que fechar o estúdio para ir lá para Nova York, se mudar, né, desenvolver as habilidades de inglês. Então, não foi uma adaptação fácil, assim. A minha esposa ama o calor, ama a praia e tal, e aí em Nova York são, sei lá, 6 meses em que a temperatura fica abaixo de 0, né? Então... isso moldou muito da minha experiência, assim. Foi um período muito legal, assim, porque a gente morou no Lenfest Hall, que é um prédio de Columbia para os estudantes e tal. A gente morou num estúdio, pequenininho, assim, não tinha nem quarto-sala, era estúdio mesmo. Então aquilo colocou a teste o nosso relacionamento e a gente estava casado já, acho que depois daquilo a gente estava bem preparado para a pandemia, para ter um filhinho, para tudo. Foi uma coisa que nos aproximou muito, assim. Mas ao mesmo tempo é difícil, não é fácil. Isso é um tema recorrente, né? Porque por mais que seja uma decisão profissional, tem o lado pessoal que tá, assim, a mesma coisa, não dá para separar totalmente. E no caso do LLM que eu fiz também, muitas pessoas casadas foram junto, muitas pessoas casaram durante o LLM também. Mas é um ponto muito importante a se pensar, porque molda a experiência. Eu concordo com você, eu já vi diversas situações, tanto para o bem quanto para o mal também, de dificuldades, né, que passaram, porque é uma pessoa abrindo mão da sua carreira em prol da outra em um determinado momento, mas é um bom ponto. E aí mas você tirou alguma conclusão disso assim? Ou você acha que vai depender de cada um também? Eu acho que assim, eu fico com a impressão de que eu cresci muito como pessoa e como casal também durante esse período. Porque a gente viveu junto muita coisa, a gente se conheceu muito melhor também, a gente já estava morando juntos, mas depois a gente casou e tal, a gente fortaleceu muito e cresceu. Acho que esse que é o ponto.
ela também é uma pessoa super empreendedora, vai e não se importa muito, não tem vergonha e tal. E ela conseguiu... O primeiro ano foi um pouco mais difícil para se adaptar, assim, aí chegou um momento que ela falou, não, tem que fazer alguma coisa e tal. Ela foi, começou a fazer as aulas em vários estúdios de Pilates lá e tal. E aí, em um determinado momento, a pessoa que gerenciava o estúdio original do Joseph Pilates, que criou o Pilates no mundo e se mudou para os Estados Unidos, para Nova York lá e tal, ela se encantou com ela e falou, por que você não vem dar umas aulas aqui e tal? Porque ela tem certificação internacional. E aí que o negócio começou a florescer e ela estava lá falando inglês com a turma, conhecendo as alunas do mundo inteiro e tal. E aí que acho que a gente pegou e decolou, assim, porque aí cada um tava fazendo as suas coisas. Eu tinha um problema, cara, eu vou confessar para você. Eu não conseguia estudar nas bibliotecas. Eu sou um cara que precisa de muito silêncio. E mesmo na biblioteca tem o cochicho, ou a pessoa entrava lá assim, fazia os zzz das malas, e assim, eu tava... então eu estudava muito em casa. E aí 2 pessoas dentro de casa, trancadas, estudando muito dentro do estúdio, sabe como é, né? Mas a minha esposa foi muito, muito paciente, muito, muito querida, e a gente passou e saiu dessa melhor. Que legal. E aí, você se forma em Colômbia e você vai trabalhar, você continua um ano mais nos Estados Unidos, né? Onde você trabalhou lá? Então, acho que tem um intervalo que é importante falar antes disso, porque, como eu falei, eu fiz as matérias pro bar, e aí, então, optei por estudar ali, são 2, 3 meses, entre a formatura em maio e a prova, e estudei só online. Todo mundo dizia que tinha que fazer o Barbry, que era o melhor, que tinha que fazer o Barbry, que era isso, que era aquilo. Falei, acho que é tudo curso online. Não tenho tanta grana para gastar assim, eu vou fazer... eu vou fazer outro, vou fazer o Temis. Eu achei, os outlines lá, eu vou estudar, vai depender de mim, né? E aí eu fiz, todo mundo tava fazendo Barbry, eu fiz esse outro. E deu certo, cara. Você estudou aqui no Brasil ou lá ou você continuou lá direto? Eu continuei lá. Legal. Continuei lá, me mudei, porque isso é legal da minha história, porque assim, a gente estava trabalhando no caso da Odebrecht. E aí o escritório que assessorou a Odebrecht nos acordos, né, trilaterais entre Suíça, Estados Unidos e Brasil, foi o Queen Emanuel. Então eu conheci os caras aqui no Brasil, fiquei fascinado. Falei assim, nossa, o Queen Emanuel ele é um escritório que é diferente de todos os outros. Eles são um escritório com origem, as raízes lá na Califórnia, em Los Angeles. E eles são conhecidos, né, por ter um perfil mais casual, assim, bem mais tranquilo. Eles fizeram o deal do Facebook, né? Foi um deal muito emblemático, se eu não me engano. E eles que estavam intermediando a parte dos gêmeos com a parte do Mark Zuckerberg. Porque tá no livro, lá eu li só por isso. Mas é que eu fiquei conhecido do escritório, pra você ter uma noção que no livro, que é da parte dos irmãos Winklevoss, eles falam que eles chegavam de shorts, chinelo. Eu fui trabalhar de bermuda. Eu recebi um dos nossos sócios aqui, o Rogério Tafarel, ele foi visitar a gente lá, eu tava de bermuda, mas um calor de quase 40 graus em Nova York, e, pô, a gente ia de bermuda pro escritório, aí o pessoal tinha os ternos na paletó, a calça, tal, a camisa no escritório, se precisasse despachar com o juiz e tal. Um detalhe que é super importante é que esse escritório ele só faz contencioso, né, de investigações e tal. Então, o que eu soube recentemente é que eles estavam do lado do Musk naquele contencioso da compra do Twitter pelo Musk, e no meu caso, eles estavam no caso da Odebrecht, né, fizeram os acordos e tal. Então, desde aqui do Brasil, eu falei, cara, eu quero muito trabalhar com esses caras. E aí eu já conheci a turma aqui no Brasil, no caso e tal. Teve um momento que a gente saiu do caso e passou para eles as informações. E eu tive esse sonho, assim. Então eu fiz muita coisa. Eu me lembro que eu tava naquela época de receber o offer e tal. E o Kevin me ligava assim, vai para Washington encontrar o cara e tal, para ter certeza que ele vai te dar a offer.
liga pro Mike Karlinski e tal. Mas eu falei, Kevin, mas o cara tá... Um dia ele tá em Dubai, outro dia ele tá em Berlim, outro dia ele não tá em Washington, eu não sei o que eu faço, já tentei várias vezes e tal. Mas no final deu certo, o escritório super me ajudou a conseguir esse estágio e tal, de visiting attorney. E aí eu fiz só concluindo, eu fiz a prova do bar, deu certo, passei. E aí comecei a trabalhar nesse escritório em Nova York mesmo, nessa área. E aí, acho que assim, eu dei muita sorte, porque o escritório estava trabalhando em um monte de coisa do Brasil. FCPA naquela época estava pegando fogo, tinha vários casos, e inclusive esse da Odebrecht que eu já tinha trabalhado. Então, eles eram muito legais, assim, a gente se preparava, eles me deixavam tocar os calls com os prosecutors do DOJ para apresentar informações e a cooperação pós-acordo da Odebrecht. Teve contencioso civil, class action, atuação na fase de investigação e de negociação dos acordos com a Securities and Exchange Commission, com o DOJ, com o Department of Justice. Então, eu peguei um momento muito bom e num escritório excepcional para fazer isso também. E como eu te falei, assim, se eu devo a parte de conhecer o exterior, as faculdades, essa possibilidade de abrir a cabeça para a faculdade, eu devo o estágio e tudo isso que eu alcancei ao Matos Filho. Se não fosse o escritório, eu acho que eu teria bem mais dificuldades para conseguir entrar exatamente aonde eu queria e ter essas oportunidades legais, assim. Legal, que legal. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso papo. E antes de encerrar, eu sempre termino te perguntando que conselho você daria para quem está se preparando aí para seguir uma carreira em que o LLM é um milestone importante, assim, né? Então eu sempre falo para todo mundo que a carreira não é chegar na LLM. O LLM faz parte da sua carreira, uma parte importante, mas tem que se preparar bem e tal. Então, que conselho você daria? Algo que você fez deu certo? Ou algo que você não fez e deveria ter feito que teria te ajudado? Tem alguma coisa que você conseguiria compartilhar para essa galera que está ali, sei lá, último ano da faculdade, advogado júnior? O que você daria de conselho? Acho que para mim, a parte financeira foi muito importante. Porque se eu não tivesse me preparado, talvez eu não teria ido. Então, acho que o conselho mais importante que eu dou é comece a poupar cedo. Especialmente se você vai fazer carreira em escritório. Porque quem tem carreira, né, em organização da sociedade civil, em governo, tal, acho que tem muito mais acesso à bolsa. Mas tem uma percepção que eu acho que é equivocada, assim, nos Estados Unidos, nessas faculdades e tal, que quem está trabalhando em escritório grande tem grana. Né? E acho que essa é uma misconception, assim. Mas o câmbio pro real, vai, entendeu? Nossa, então, minha primeira dica, acho que... E aí é uma dica pra vida também, né? Porque talvez os seus planos podem mudar. Você pode acabar escolhendo não ir, ou ir para um outro lugar, ou fazer um mestrado, um doutorado aqui no Brasil, que acho que são carreiras, caminhos super legais também. Mas se você não poupar desde o começo, você não vai ter escolha. Esse é minha principal dica, porque eu poupei por 10 anos e quase morri quando o câmbio estava saindo de 1,80 lá e de repente, quando eu fui estudar lá e tinha que pagar a minha conta, era 3,50, assim. Então, assim, e eu já estava quase morrendo do coração. Imagina hoje. Então, a primeira dica que eu daria é poupar. E sobre o processo de application e tal, eu acho que vocês, né, nos podcasts de vocês já exploraram super essa parte, assim. No meu personal statement, eu escolhi uma história, que pra mim acho que foi uma história que moldou a minha formação como pessoa, assim. Eu escolhi uma história que eu passei dentro do escritório, em que a gente foi fazer uma investigação interna em um cliente, e eu tive que ir até a mesa de um executivo que tinha sido objeto de busca e apreensão e prisão preventiva há um tempo antes, e pegar documentos físicos para a investigação interna. E naquele momento você vê a realidade
desse tipo de assunto, o impacto que ele tem sobre as pessoas, sabe? Eu estava representando a empresa, eu não podia dizer que eu estava do lado dele porque desse viesse, porque ele estava, né, era uma pessoa física e eu estava representando a companhia, e aquilo me marcou muito, assim, porque é de uma sensibilidade, né? Eu decidi ir para essa área e sou confortável de fazer essas defesas e as investigações e tal, porque eu sempre me vejo defendendo a empresa e centenas, às vezes milhares, às vezes centenas de milhares de empregos que dependem daquela empresa e que não tem absolutamente nada a ver com a corrupção, com a ilegalidade, né? São pessoas que você entra numa sala, numa situação de crise dessa, quando as empresas estão passando por esses momentos e você vê, assim, a dor que é, a vergonha, às vezes, de ter o nome associado com aquele assunto, como as pessoas, às vezes, não têm a menor ideia do que está acontecendo e a gente entra para fazer as investigações e tal. Então é um momento muito duro, assim. Eu contei um pouco disso e por que eu queria ser advogado. E aí eu acho que ficou um bom personal statement, assim, sem falar de cada ponto do meu currículo e tal, mas contando uma história que mostra quem eu era e aonde eu queria chegar, eu acho. Mas sem ter poupado, nada disso teria acontecido, então... Não, eu me identifico, eu poupo desde o meu terceiro ano da faculdade, e mesmo assim não foi suficiente, tá? Então, porque é muito caro e o câmbio, como você falou, foi em 2018, eu fui em 2018, você se formou em 2018, né? Foi também de 2 e pouco para 3 e pouco, e aí quando eu voltei já estava 5, então assim, é um planejamento não só de carreira, mas financeiro também muito grande, porque, putz, Colômbia e morar em Nova York é um esforço financeiro muito grande. O aluguel em Nova York é completamente fora do patamar de qualquer outro lugar, assim. Então, tem as suas vantagens, mas as desvantagens também você tem que estar preparado. Mas, bora online aqui valeu a pena. E se eu te perguntasse, faria tudo de novo? Nossa, com certeza. Com certeza. Faria de olhos fechados. É uma jornada muito legal. Bom, chegou ao final do nosso papo aqui. Foi um prazer te conhecer, né? Te conheceu só hoje. E é muito legal saber da sua história, né? Um pouquinho diferente das pessoas que normalmente já estão em São Paulo e já estão acostumados com essa trajetória, né? História grande, que era LM e tal. Muito legal. Acho que quem está ouvindo a gente, que não é só de São Paulo, vai se identificar bastante. Então, muito obrigado por ter parado tudo hoje e ter conversado com a gente. Espero que você tenha gostado. E quem está assistindo a gente, fique ligado aí nos próximos episódios, que vem muito mais sobre outras faculdades e outros temas também relacionados ao direito. Valeu, pessoal. Obrigado, Marcel. Obrigado, Felipe. Um abraço.